A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos permanecer conectados, buscando na doutrina espírita os esclarecimentos, as elucidações que nos facultem entendimento suficiente, de modo a nos qualificarmos para sermos médiuns mais úteis, ferramentas mais acessíveis nas mãos dos benfeitores, emissários de Jesus nesse trabalho de amor que a faculdade mediúnica confere. Estamos estudando o processo da desobsessão, recursos espíritas, programa 1, módulo 3, tema 5. Vamos dar continuidade hoje ao item 1.6, o esclarecimento doutrinário à entidade obsessora. Então, no momento da comunicação, o dirigente convoca um dialogador para acolher, para dialogar, para assistir ao comunicante. Concomitantemente às ações desenvolvidas junto ao encarnado que se encontra sob o jugo obsessivo, é essencial o atendimento à entidade obsessora. Então, aquela pessoa que está passando pelo processo de obsessão comparece à casa espírita para receber auxílio, ou alguém oferece o nome, o endereço da situação em que a pessoa se encontra para que possamos orar por ela. Então, não somente a pessoa pode receber o acolhimento, o auxílio, receber o passe, assistir às preleções das palestras públicas, mas será essencial atender também ao espírito que se encontra conectado, desenvolvendo o processo da obsessão junto ao encarnado. Com o auxílio dos trabalhadores espirituais que atuam nos grupos mediúnicos da casa espírita, o obsessor é encaminhado ao esclarecimento doutrinário, pelo diálogo fraterno, manifestando-se por meio dos médiuns psicofônicos. Médiuns videntes podem igualmente percebê-los. Então, o processo trata-se de uma situação de necessidade de esclarecimento, de acolhimento. Ambos estão sofrendo no processo. Então, a presença dos benfeitores espirituais, o amor de Jesus, a apresentação da proposta de libertação do mal, do perdão, do recomeço, do reencontro com os familiares, tudo isso pode estabelecer o despertar de ambos. Por se tratar de uma atividade planejada e definida pelo dirigente espiritual da reunião mediúnica, este encontrará um momento propício para conduzir o obsessor ao grupo. Sim, meu caro ouvinte, são os benfeitores espirituais que dirigem o trabalho. Nós somos apenas os intermediários. Assim como selecionar os médiuns que apresentam melhores condições de atendimento à entidade necessitada. Então existe uma acoplagem fluídica, existe uma assimilação de condições vibratórias que este ou aquele médium vai melhor representar a comunicabilidade. Em tais reuniões privativas, o médium esclarecedor, também conhecido como dialogador, conversará com a entidade sofredora, que, com autoridade moral, procura conduzi-lo à reflexão, ao perdão, ao desejo do bem e à sua educação moral, encerrando a perseguição nefasta. Emmanuel afirma em O Consolador que o momento do esclarecimento pelo diálogo é de transfusão de amor, de evangelização do espírito perturbador. Mas, meu caro ouvinte, existe diferença entre doutrinar
e evangelizar? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, na doutrinação, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, na evangelização, é preciso vibrar e sentir com Cristo. Por estes motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Esse trecho foi retirado do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na questão 237. Importa destacar enfaticamente que o encarnado, sob obsessão, não deve participar das reuniões mediúnicas, pois além de não apresentar condições fundamentais, conhecimento doutrinário, harmonia psíquica e emocional, evita-se confrontos com seu perseguidor desencarnado, o que, caso ocorra, trará maiores transtornos. Então, muitas das razões apresentadas de ambos os lados, em postura de perseguição, de vingança e ódio, mais não aparenta do que a situação superficial, porém pode causar impacto emocional. Ambos estão sofrendo e precisam de ajuda, mas não podem estar juntos nesse momento. Entretanto, os integrantes do grupo mediúnico podem e devem, no momento propício da reunião, emitir vibrações mentais e prece em benefício do encarnado enfermo. Este assunto será objeto de estudos aprofundados no programa 2. Então nós vamos dar continuidade à condição dessa apostila, que quando terminar, vamos abordar a segunda apostila. Será Estudo Mediunidade Prática, volume 2. Os recursos desobsessivos espíritas devem ser estendidos à família do obsidiado, que, por sua vez, procura envolver o enfermo em manifestações de carinho, atenção e amor, acompanhando as reuniões de atendimento espiritual e de apoio desobsessivo existentes na casa espírita. Então esse é um fator primordial, o auxílio daqueles com os quais o obsidiado se encontra convivendo, e principalmente ele, obsidiado, desejar a cura e estar disposto à sua reforma íntima. O abnegado Bezerra de Menezes nos ensina, abre aspas, sim, é preciso reunir forças e prosseguir vivendo e lutando pela conquista da paz interior e pela conquista da harmonia familiar com os recursos disponíveis. Esse é o livro Apelos Cristãos, no capítulo Perante os Problemas do Lar. Pela compreensão que ora se tem dos problemas obsessivos e dos seus reflexos psíquicos, emocionais e orgânicos, é necessário às vezes associá-los à assistência médica e ou psicológica, dentre outros, visando atender de forma ampla e eficaz o enfermo. Então é muito importante compreendermos isso. Nós temos que cuidar da alma, temos que alimentar o espírito. Buscamos na casa espírita os recursos terapêuticos de libertação do mal, através da preleção do Evangelho nas reuniões doutrinárias públicas, através do passe, dos estudos, da oportunidade de trabalho voluntário e da reunião de desobsessão. São muitos os auxílios que a casa espírita oferece, visando o espírito.
No entanto, se a enfermidade já alcançou as raias das questões emocionais e orgânicas, então cabe também a assistência médica terrena, da qual não podemos deixar de utilizar. O ideal é que o médico e o psicólogo tenham conhecimento espírita para melhor compreenderem a problemática e ser capaz de estabelecerem diagnóstico diferencial com patologias psiquiátricas propriamente ditas e as obsessões de natureza espiritual. Então nós podemos fazer essa opção, escolher um médico que tenha o ideal espírita, que tenha conhecimento do problema da obsessão, que acredite em Deus, que possa estabelecer o concurso material com vistas ao entendimento da situação espiritual. Conforme o grau de comprometimento orgânico do obsidiado, os profissionais da medicina e psicologia indicarão procedimentos terapêuticos apropriados, inclusive o uso de medicamentos. Recordemos, contudo, que mais importante do que tratar obsessões é sempre melhor preveni-las, evitando esforços contínuos relacionados à prática do bem e à melhoria moral. Este sim deve ser o trabalho cotidiano de todos nós. Na verdade, meu caro ouvinte, nenhum de nós está isento do processo da obsessão. É necessário seguirmos as diretrizes do Evangelho de Jesus, quando nos convida a olhar, vigiar e orar constantemente. Então veja que no Evangelho de Marcos começa assim: primeiro olhar, ou seja, estar atento; vigiar, que é precaver-se, estar predisposto à situação; e orar, manter a estrutura de conexão de alimentação da alma regularmente. A oração deve ser um hábito de todos nós, e nos mantermos conectados ao propósito, dentro da escolha do livre-arbítrio, sabendo que a nossa liberdade é de consciência. Como afirma Allan Kardec na Gênese, nós temos a liberdade de consciência, ou seja, agir sempre de acordo com os ditames das leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. Que seja também nos nossos corações, meu caro ouvinte, para desenvolvermos o sentimento e vivermos naturalmente a mensagem de Jesus. Vamos continuar abordando os temas da apostila Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão, enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Encerramos o tema 5 no bloco anterior. Vamos dar continuidade ao novo tópico, o tema 6, a prática da caridade como ação desobsessiva. Nós estamos abordando todos os recursos plausíveis que realmente são possíveis para todos nós e que todos podemos alcançar e exercer, os recursos que a Casa Espírita nos oferece, e também a ação da caridade como ação desobsessiva. Sim, meu caro ouvinte, se nós nos integrarmos ao propósito do trabalho como voluntários na Casa Espírita, usando o nosso talento onde quer que se possa alcançar a oportunidade de servir nas nossas qualificações,
sem esperar nenhum reconhecimento, sem receber nenhuma paga por isso, mas simplesmente por doar o nosso tempo, o nosso coração, a nossa vontade de ser útil e servir. Nós estaremos mais fortalecidos e então esse processo de desobsessão estará dentro do mecanismo do desenvolvimento do amor através do exercício da caridade. Diante da realidade das perseguições espirituais, consequentes do atraso moral da humanidade, há de se indagar como se prevenir das obsessões. Então, eis a questão: como se prevenir das obsessões? A obsessão, para se instalar, depende da sintonia entre perseguido e perseguidor. É dessa comunhão de pensamentos que se deve afastar. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará devida proteção contra as investidas das obsessões e dos obsessores. Então nós podemos receber ajuda da casa espírita, do nosso anjo guardião, dos amigos espirituais, dos benfeitores. Podemos receber os recursos já mencionados nos programas anteriores que a casa espírita oferece, mas a estrutura definitiva de isenção dessas investidas só acontecerá quando aprendermos a elevar os nossos sentimentos, a qualidade dos nossos pensamentos. Nesse contexto, surge a prática do bem pela vivência da caridade, que se constitui na mais eficaz ação preventiva das obsessões. Então é pelo amadurecimento espiritual, é pela ocupação útil do bem, o desejo de fazer o bem, de se apresentar na oportunidade para servir, desenvolvendo não somente a caridade material, mas principalmente a caridade moral, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, a tolerância para com as escolhas alheias. É necessário um equilíbrio para com a própria convicção, porque precisamos primeiramente vivenciar para depois, então, apresentar a proposta de mudança. Em o Evangelho segundo o Espiritismo temos caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio se acha formulado em termos preciosos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 15, no item 5. Então, como vemos, não foi apresentado pelos Espíritos que é a igreja, é o templo ou a religião que promove a salvação, ou muito menos a verdade deste ou daquele dirigente de uma religião, representante, mas sim da caridade, ou seja, onde houver justiça, amor e caridade, aí estará o Evangelho de Jesus, mesmo que o seu nome não seja pronunciado. Então, eis o lema do amor, da libertação e da salvação. Precisamos nos educar
para encontrar esse mecanismo de salvação. Precisamos nos dispor a doarmos algo de nós mesmos. Eis o exercício da caridade moral, onde quer que estejamos. E assim vamos aprender a servir, a sermos úteis, a amar e estar sempre próximo de Jesus, seu propósito, com o amparo dos seus benfeitores em nossas vidas, hoje e sempre. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 30, essas outras mediunidades. Na expansão dos recursos medianímicos que te enriquecem a experiência, sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te despreocupes das faculdades edificantes, suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros na terra. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves a frase escorreita para entendimento do público, sob a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho, a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que te nobilitem a própria existência. Contemplas quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas, por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto, por mensagem de auxílio. Escutas vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que já admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Estendes mãos fraternas no passe balsamizante, em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, lembrando que a mediunidade é uma ação, é uma ferramenta, é uma oportunidade em que exercemos constantemente os seus desideratos.
e em casa é que se começa o Evangelho. Na casa espírita nós vamos treinar todas as possibilidades de convivência, mas na prática do dia a dia é onde nós realmente poderemos demonstrar que aprendemos com Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.